A maioria dos escritores nunca terminam um livro, porque eles travam ou se perdem no meio do rascunho por falta de um bom plano. Nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo para planejar o seu livro e garantir que você vai escrever ele do início ao fim, incluindo a única ferramenta que você vai precisar e as escaletas que você vai precisar, que eu vou te dar de graça. Eu sou professora de escrita criativa e leitora crítica há 6 anos e esse método já ajudou dezenas de escritores a planejarem seus livros. Para começar, você precisa entender os 6 passos para planejar o seu livro, as 3 escaletas que você vai precisar e a ferramenta que você vai usar para fazer tudo isso. Vamos começar pela ferramenta. É extremamente importante você ter um lugar onde você vai deixar todo esse planejamento e esse lugar precisa ser fácil de acessar, simples e ter todas as funções que você precisa. Eu uso o Notion. Você não precisa usar a mesma ferramenta que eu, mas é isso que eu vou usar como exemplo. Você vai acessar www.notion.com, você vai criar uma conta e aí você vai criar uma página em branco. Esse vai ser o seu cantinho de escrita que eu vou te ensinar a montar agora. E se você chegar no final desse vídeo pensando, Olivia, Deus me livre, eu não quero montar tudo isso, eu já fiz todo o trabalho para você e você pode comprar esse template no meu site. Você vai digitar / database, aí você vai clicar aqui e você vai criar essa base de dados. Você vai adicionar uma página nessa base de dados e você vai colocar o nome do seu projeto. E aí você vai abrir essa página no modo tela cheia. E aí você vai criar outra base de dados, criar uma página em branco e nomear da ideia ao livro. E é aqui que a gente vai começar com os 6 passos para planejar o seu livro. A primeira coisa que você vai precisar fazer é identificar o seu conceito. Para isso, um bom jeito de começar é anotando qual foi a inspiração por trás dessa ideia, né? O que te levou a ter essa ideia. Eu vou responder todas as perguntas com o meu próprio projeto para você entender como implementar tudo isso ao seu projeto. A inspiração para o projeto Rafael foi um personagem que eu criei aqui para o canal para usar em frases de exemplo e também uma mistura de Black Mirror com Como Se Fosse a Primeira Vez. Depois você vai anotar por que você quer escrever essa história. De todas as ideias que você já teve, por que essa é especial? Por que essa quer sair dos seus dedos agora? E no meu caso, ela não é, na verdade, eu tô escrevendo outra coisa no momento. E essa história é a terceira na lista de prioridade, eu tô só usando ela de exemplo, mas o ideal é você fazer tudo isso aqui com a ideia que você vai escrever agora. Qual o gênero que você imagina para essa história? Então, fantasia, terror, romance, drama, ficção científica, as possibilidades são infinitas. No meu caso, é ficção científica / thriller. Qual é o tema da história? Ou seja, qual é a mensagem que você quer passar com o seu livro? Os temas da minha história são ciúme, possessividade e masculinidade tóxica. Para escrever um livro, a gente precisa de muita informação. Então, primeiro a gente precisa entender de qual informação a gente vai precisar. Então, sempre que você precisar de ideias, se faça perguntas, porque as perguntas certas vão mapear o seu caminho. E eu já tô te dando aqui todas as perguntas certas e você, inclusive, nem precisa responder nessa ordem aqui, isso é só uma sugestão. A próxima pergunta é, qual é a premissa da sua história? Olivia, eu sou péssima com premissa, com sinopse, com logline. Não tema. Ninguém nunca vai ler essa premissa além de você e eu vou te dar uma fórmula de presente para você preencher. A fórmula é, o protagonista só quer meta, mas quando incidente incitante, ele precisa ação dinâmica para superar obstáculo. Exemplo, Katniss Everdeen só quer que seu nome não seja escolhido para os Jogos Vorazes para que ela possa continuar a cuidar da sua família, mas quando o nome de sua irmãzinha é chamado na colheita e Katniss não tem escolha a não ser se voluntariar para ir no seu lugar, Katniss vai precisar arranjar um jeito de sobreviver a Jogos Mortais se quiser ver sua família novamente. Exemplo com o meu projeto. Rafael só quer que sua esposa perceba que se separar foi um erro e volte para ele, mas quando ela finalmente pede divórcio e Rafael surta, acelera demais e bate o carro, ele decide unir o útil ao agradável e se submeter à mais nova cirurgia plástica do mercado, a reconstituição facial, para tentar fazer sua esposa se apaixonar por ele, tudo de novo. Eu adaptei um pouco e você vai também adaptar isso à sua própria história. Inclusive, comenta aqui embaixo a sua premissa, porque eu sou curiosa e fofoqueira. E a última pergunta desse primeiro passo é, o que torna a sua premissa diferente das outras? O que torna ela sua e como você pode deixar ela ainda mais sua? No meu caso, eu nunca vi uma história assim se passando no Brasil e aí eu pretendo me aproveitar bastante disso enquanto eu estiver escrevendo. E aí a gente vai para o nosso segundo passo, que é identificar o protagonista. Então, de quem é essa história? Quem é o protagonista? No meu caso, é o Rafael, mas isso nem sempre é tão fácil de distinguir, então você tem que se perguntar qual personagem muda ao longo da narrativa. Reflete se o protagonista que você escolheu é de fato o protagonista. Lembrando que o protagonista é quem sofre o arco, quem muda ao longo da história. Pensando na mensagem que você quer passar, que você decidiu lá em cima, esse protagonista vai ter um fim positivo ou negativo? Ou seja, ele vai terminar melhor do que ele começou ou pior do que ele começou? No meu caso, o Rafael vai terminar pior.
A partir disso, a gente vai escolher entre os 5 tipos de arco de personagem, que nada mais é do que a estrutura da jornada emocional do seu protagonista. E os 5 tipos de arco são: o arco positivo, o seu protagonista acredita numa mentira, ou seja, numa crença falsa que é muito prejudicial a ele, e ao perseguir uma meta, ele aprende a verdade, que é o oposto dessa mentira. A gente tem o arco neutro. O protagonista acredita numa verdade, mas vive em um mundo que acredita na mentira. Ao perseguir uma meta, ensina a verdade para o mundo. E aí depois disso a gente tem os 3 tipos de arco negativo. A gente tem o arco de queda ou ruína, que é o protagonista acredita numa mentira, ao perseguir uma meta, rejeita a verdade e cai ainda mais nessa mentira, que vai ser o arco do Rafael. A gente tem o arco de corrupção, o protagonista acredita numa verdade, mas vive num mundo que acredita na mentira. Ao perseguir uma meta, é corrompido pela mentira. E por fim, a gente tem o arco de desilusão. O protagonista acredita numa mentira, ao perseguir uma meta, aprende a verdade, mas a verdade é pior do que a mentira. Eu vou falar um pouquinho mais sobre arco de personagem quando eu estiver falando das escaletas daqui a pouquinho. O próximo passo é identificar o narrador. Você vai pensar em qual pessoa você vai escrever, primeira ou terceira pessoa, em qual tempo verbal você vai escrever, passado ou presente, e em qual distância narrativa você vai escrever, ou seja, mais próxima ou mais distante. E a distância narrativa nada mais é do que o grau de intimidade que o seu narrador tem com o personagem, o quanto ele acessa a sua mente, os seus pensamentos, etc. Depois de definir essas bases para o seu narrador, você vai se perguntar: quem é o meu narrador? Ele é um personagem dentro da história ou uma voz do além? Se ele é um personagem dentro da história, ele tem consciência de que ele está narrando uma história? Se ele é uma voz do além, ele tem personalidade própria ou ele se comporta como o personagem do foco narrativo? Spoiler, se ele tem uma personalidade própria é porque a sua narração está distante, e se ele se comporta como personagem do foco narrativo é porque a sua narração é próxima. E aí você vai se perguntar: se ele tem uma personalidade própria, eu estou fazendo isso porque eu pensei com muita intencionalidade sobre essa escolha e isso de fato beneficia a história, ou porque é a opção mais fácil e eu sou preguiçoso e eu quero escrever um livro porco? Reflita. Desculpa, eu levo distância narrativa muito a sério. Tudo isso vai te ajudar a pensar com intencionalidade sobre a sua narração. E lembrando que se você não souber responder alguma dessas perguntas agora, ou se você responder de um jeito e depois mudar de ideia, tá tudo bem, porque isso faz parte do processo de escrita. E você não precisa acertar tudo de primeira. Respira. E o nosso quarto passo é identificar a estrutura. Então, qual é o conflito principal da história? Pensa em como esse conflito evolui naturalmente da premissa. O Rafael vai ter que arranjar várias maneiras de fingir que é outra pessoa, para a esposa, e conquistar ela de novo sem que ela descubra, e aí o conflito e a tensão vai surgir justamente daí. Como é a vida comum desse protagonista, Como é a rotina dele antes do momento que a história começa de fato. Na minha história, o Rafael tá muito infeliz, ele não sai mais com os amigos, ele, bebe sozinho todo dia em casa, e ele só fica esperando a esposa dele decidir que quer voltar com ele. Então, qual é o primeiro dominó que vai movimentar essa história? E normalmente a gente chama isso em estrutura narrativa de incidente incitante. E aí, no meu caso, a Vanessa, a ex-esposa, vai pedir divórcio. Como esse protagonista vai reagir a esse acontecimento? E a gente chama isso de evento-chave. Ele vai surtar e ficar puto e magoado e vai entrar num carro, vai acelerar muito, vai bater e vai sofrer um acidente. Sofrer não, Causar um acidente. Qual é a ação irreversível que o seu protagonista vai tomar que vai desencadear todo o resto da narrativa e mudar tudo? E a gente chama isso de primeiro ponto de virada. Basicamente, o Rafael vai estar todo fugido do acidente e ele vai decidir fazer a mais nova cirurgia plástica do mercado, a reconstituição facial, para poder mudar completamente a sua aparência e reconquistar a Vanessa. Se baseando na mensagem e no arco que você escolheu, como essa história tem que acabar. E aí, nesse momento, você vai fazer um brainstorming de todas as possibilidades de final. E aí, na minha cabeça, obviamente que tem que acabar com a Vanessa descobrindo, eu ainda não sei como, mas com certeza os dois vão ter um confronto final épico, uma discussão, uma briga, etc. E o que pode acontecer no meio da história que vai simbolizar a verdade / fazer o seu protagonista enxergar um vislumbre da lição que ele tem que aprender, ou que ele vai deixar de aprender, no meu caso. E aí você vai listar possibilidades para essa cena, para esse momento. Eu acho que o que vai acontecer no meio da minha história que vai mudar tudo é que a Vanessa e o Rafael vão ficar juntos pela primeira vez. E aí eu acho que essa vai ser, de fato, a primeira vez que o Rafael vai ter um pressentimento de que o que ele tá fazendo é errado. Como esse conflito molda os personagens principais. Ou seja, como esse conflito tá conectado à personalidade do protagonista e dos outros personagens principais. Então, o Rafael, ele é possessivo, ciumento e por isso que ele vai tomar todas essas medidas drásticas para poder
conseguir a Vanessa de volta. E aí aqui a gente vai listar várias ideias de sub-enredos. Eu tive 2 ideias de sub-enredo. Eu acho que a Vanessa tem que ter, tipo, uma melhor amiga que vai ficar suspeita desse novo cara que acabou de entrar na vida dela. E o Rafael vai ter que lidar com isso. E eu acho também que tem que ter meio que as burocracias da vida do Rafael sendo um problema. Ele vai mudar de apartamento pra ele poder apresentar a Vanessa pro apartamento dele, que não pode ser o mesmo do Rafael. Ele vai mudar de trabalho, ou ele vai continuar no mesmo trabalho. Ele vai contar para as pessoas na vida dele, para os colegas de trabalho, para a família sobre isso, ou ele vai se isolar de todo mundo enquanto ele executa esse plano bizarro. Ele vai ter que atualizar a RG dele, porque eu quero muito que essa história tenha problemas meio burocráticos e legais, tipo a reconstituição facial tá virando uma polêmica. Então eu acho que ele vai ter que atualizar a RG dele imediatamente para poder mudar a cara. E aí, será que ele vai escolher mudar de nome oficialmente? Será que ele vai escolher ser uma nova pessoa totalmente? Ou será que ele não vai querer que esse novo personagem tome toda a vida dele? Eu acho que todas essas decisões têm que meio que ir escalando e mostrar que ele, com certeza, não pensou tanto nisso quanto ele deveria ter pensado. Como esse conflito vai desenvolver o enredo principal? O enredo principal vai ser justamente o Rafael tendo que se passar por outra pessoa e toda essa tensão de será que ela vai descobrir, será que ela não vai descobrir, etc. Como esse conflito vai moldar a força antagonista? No meu livro, por ser um arco de queda, a força antagonista é o próprio Rafael, mas a gente também vai ter forças antagonistas secundárias, tipo essa melhor amiga da Vanessa e provavelmente outros personagens que eu ainda não sei quais serão. E aí aqui finalmente a gente vai identificar cenas, ou seja, a gente vai fazer uma lista de cenas que a gente já sabe que tem que existir depois de todo esse planejamento que a gente tem feito. Então, por exemplo, eu sei que tem que ter uma cena que mostra o Rafael vivendo deprimido porque ele tá sem a Vanessa. Tem que ter uma cena dele recebendo os papéis do divórcio e batendo o carro. Tem que ter uma cena dele fazendo a cirurgia. Tem que ter uma cena em que ele vai conhecer a Vanessa com essa nova pessoa, né, com essa nova aparência, etc, etc. E aí aqui no final você vai deixar um espaço para anotações gerais. Então, ideias que você tiver, perguntas que você sabe que você tem que responder, mas que você ainda não sabe a resposta, tudo que você quiser anotar, esse é o lugar. E dica, sempre anota tudo. Sempre. Porque se você não anotar, você vai esquecer. Confia em mim. Ainda tem o passo 5 e 6, mas antes a gente vai para as escaletas que você vai precisar para continuar planejando o seu livro. Agora, só você de fato pode decidir quais são as escaletas que você gosta de usar e que de fato te ajudam a planejar o seu livro. Mas porque vocês ficam comentando e me perguntando em qual ordem vocês devem preencher as escaletas do meu kit de escaletas, eu vou dar uma sugestão de ordem. Depois de preencher essa escaleta, que eu chamo da ideia ao livro, você vai preencher a ficha de personagem com o seu protagonista para você conhecer ele melhor. Depois você vai preencher a escaleta da Lisa Kron, que vai te dar uma base muito boa de planejamento geral para você conseguir seguir em frente. E depois você vai preencher a escaleta de arco de personagem do seu livro, e aí com isso você vai ter uma noção muito melhor, não só da jornada emocional do seu protagonista, mas também da estrutura do seu livro como um todo. E aí com isso você vai ter uma base excelente para começar a escrever. E se você está se perguntando, Olivia, mas onde eu encontro todas essas escaletas? Todas elas fazem parte do meu kit de escaletas que você ganha de graça ao se inscrever na minha newsletter. Link aqui embaixo. E você pode e deve passar todas elas para o seu cantinho de escrita ou para a ferramenta que você estiver usando para fazer esse planejamento. Mas é muito importante você ter tudo isso num lugar só, porque senão você vai preencher todas as escaletas e depois vai esquecê-las largadas no seu PC e aí você não vai usar nada do seu planejamento e aí você vai ter feito tudo isso à toa e aí você não vai terminar o seu livro. E não é isso que a gente quer. Você vai notar quando você se inscrever que todas essas escaletas são acompanhadas de um vídeo e eu recomendo que você veja os vídeos para saber como preencher todas elas da melhor forma. A única escaleta que não tá nesse kit gratuito é a escaleta da ideia ao livro, que é essa aqui que eu tô fazendo com vocês. Ela é exclusiva para quem comprar o cantinho de escrita no meu site, mas eu acabei de te mostrar todos os passos, então você pode só copiar. E com isso, vamos para os últimos 2 passos. 5. Planejando a escrita. Se você nunca terminou um livro antes, muito provavelmente é porque você fica planejando o seu livro, mas você não planeja como você vai escrever esse livro. E se você não planejar como você vai escrever, é óbvio que você nunca vai terminar o seu primeiro rascunho. Então você precisa anotar quantas palavras você vai escrever. Se você não tem ideia, chuta. Se você estiver escrevendo um conto, vai ser entre 2.000 e 5.000 palavras. Se você estiver escrevendo uma novela, vai ser alguma coisa entre 15.000 e 30.000 palavras. E se você estiver escrevendo um romance, ele vai ter no mínimo umas 45, 50.000 palavras. Se você nunca terminou um primeiro rascunho antes, é porque você ainda não sabe quantas palavras normalmente os seus primeiros rascunhos têm. Então só vai no mínimo e se propõe a escrever 50.000 palavras. Os meus primeiros rascunhos normalmente têm 48.000 palavras.
aleatoriamente. Então a minha meta quando eu for escrever o projeto do Rafael vai ser 48.000 palavras. E aí você vai anotar em quanto tempo você quer escrever essas palavras. E o tempo que você colocar aqui tem que ser a média entre dois fatores. Primeiro, em quanto tempo você consegue escrever esse livro. E aqui você tem que ser realista sobre a sua vida. Se você tem 2 empregos e 6 filhos, você não consegue escrever um primeiro rascunho em um mês. A não ser que você tenha uma máquina do tempo. E aí nesse caso, por favor, me manda um e-mail. E segundo, em quanto tempo você quer escrever esse livro? E aqui você tem que pensar nas suas metas a longo prazo. Então, pensa em quantas ideias você tem, em quantos livros você quer escrever e até quando você quer ter escrito esses livros. Eu sonho em ser uma escritora muito prolífica, então eu tô sempre tentando escrever e editar meus livros cada vez mais rápido, sem perder a qualidade, obviamente. Então, no meu caso, eu consigo escrever um primeiro rascunho em 3 meses, eu gostaria de escrever um primeiro rascunho em 1 mês, então a minha meta é sempre 2 meses. Claro que imprevistos acontecem, então não fica se chicoteando se você não alcançar a sua meta, mas também não fica usando a vida de desculpa para nunca escrever e nem fica deixando o perfeccionismo te travar. Só cria uma nova meta e segue em frente, tenta criar esse equilíbrio. E aí a gente vai para o nosso último passo, que é se inspirar. Se você fica esperando a musa descer do céu, te abençoar e te encher de inspiração, você nunca vai terminar o seu livro. Você não pode depender de inspiração para sentar e escrever. Você tem que desenvolver o hábito de escrever, mesmo quando você não está inspirado. E mais que isso, e aí que está o pulo do gato, você precisa aprender a se inspirar de propósito. Se você sabe que acender uma vela aromatizada ou sair para caminhar te inspira, então faz isso. E além disso, e aí que tá o segundo pulo do gato, a ferramenta que você usa para planejar o seu livro precisa te inspirar para escrever. Senão ela não tá fazendo 100% do trabalho dela. E você deve estar olhando para isso aqui e pensando, Olivia, isso aqui tá muito feio, isso não me inspira. Então agora eu vou te ensinar a decorar o seu cantinho de escrita para ele te encher de vontade de escrever assim que você olhar para ele. Então vamos lá. Primeiro eu gosto de aumentar a largura da página, porque eu acho que fica mais bonito, mas isso é completamente opcional. E aí depois a gente vai começar adicionando uma capa para o nosso cantinho de escrita aqui no canto superior direito. E você vai escolher a capa baseado no seu gosto, na sua estética. E você também pode escolher um ícone aqui na esquerda. Depois, eu gosto de colocar uma citação inspiradora aqui em cima. E aí a citação que eu vou colocar de exemplo é uma da Shannon Hale, que ela fala: eu tô escrevendo o primeiro rascunho e me lembrando que eu tô simplesmente empilhando areia para depois construir um castelo. Justamente para eu me lembrar, toda vez que eu entrar aqui, né, para ver meu planejamento, que um primeiro rascunho ruim é melhor que um primeiro rascunho que não existe. Porque eu sempre posso editar um primeiro rascunho ruim, mas eu não posso editar uma página em branco. Aqui embaixo eu gosto de colocar um mood board, que é basicamente colocar várias fotos que te inspiram e que tem uma estética comum, né, tanto sua e do seu cantinho ou do seu projeto, a gente vai chegar nessa parte. E aí o jeito que eu gosto de fazer isso é, você escreve barra e colunas, e aí você coloca 5 colunas, ou quantas colunas você quiser, 4 ou 5 normalmente eu coloco, e aí em cada coluna você vai colando várias fotos que te inspiram. Esse é o jeito mais simples de fazer um moodboard no Notion, eu não sei por que as pessoas complicam tanto. Esse aqui é o moodboard do meu cantinho, por exemplo, para vocês se inspirarem para fazer o de vocês. E aí, essa base de dados aqui, que vai ter todos os seus projetos, a gente vai colocar ela em modo galeria, para ela ficar bonitinha. E aí a gente vai colocar para que a capa de cada página apareça como capa da galeria, para, de novo, ficar bonitinho. E aí a gente vai entrar na página do seu projeto e a gente vai fazer a mesma coisa. Então você vai mudar a capa e o ícone, e aí você vai fazer um moodboard do projeto embaixo. E aí, se você quiser, você pode colocar uma citação ou não. Normalmente eu não coloco para o projeto, mas é até uma boa ideia. E você também pode transformar essa base de dados aqui em galeria e colocar uma capa e ícone para cada escaleta para ficar mais bonitinho. E aí, quando você voltar para o seu cantinho, ele vai estar assim, todo pico roxinho. E aí, quando você faz isso para vários projetos, fica assim. Esse aqui é o meu. E esse aqui é o template do cantinho de escrita com tudo já feito que você pode comprar no meu site. E se você tá pensando, Olivia, essa estética é muito fofa pra mim, eu não gostei, é só você mudar. A ideia do cantinho é justamente você personalizar do jeito que você quiser. E as possibilidades são infinitas. Quando você compra o cantinho, além de receber o link do template, você recebe um PDF com o tutorial de como personalizar tudo pra ficar com a sua carinha. Link na descrição pra quem se interessar. E é assim que você planeja o seu livro e a sua escrita pra garantir que você vai terminar o seu primeiro rascunho. E se você quer aprender um truque infalível para você escrever o seu primeiro rascunho mais rápido e também garantir que você vai chegar até o final, assiste esse vídeo aqui e eu te vejo lá.